Então vamos seguindo aqui, daqui a pouco, para a próxima eu ajeito isso. Seja muito Bem, bem-vinda, Adri. obrigada. Lembra que na semana passada não, no episódio passado, eu comentei que o meu marido tinha se machucado, ia ficar uma semana. Você cheguei a comentar que ele ia ficar uma semana com a perna imobilizada. Sim. E hoje nós fomos ao médico Hum. e a novidade é que ele vai ficar 2 semanas com a perna Ai, imobilizada em gente, casa. Ele está, inclusive, não pode pisar no chão com o pé e está andando de muletas pela casa. que legal, né? Sonho de criança, ele está realizando sonho de criança de andar de muleta? Para nossa sorte, a gente ainda tinha em casa umas muletas que são mais que terceirizadas. O namorado de um amigo usou quando se operou. Aí depois eu operei o pé e eu usei. E aí a gente combinou de doar. E acabou que ficou num canto. Eu não fui doar, não fui doar. E agora vai ser útil. Inclusive, esse meu amigo comentou: agora nem doa, porque já está todo mundo passando de uma certa idade em que a gente vai começar a usar essas coisas, muleta, tipóia, botinha de imobilizar a perna. Então a gente vai guardando essas coisas, porque né, nunca se sabe. Essa É aquela muleta, por exemplo, tá na terceira já. É a famosa frase, né? Quem guarda sempre tem, depois dos 35, 40 anos, né? A gente sabe que a gente começa a entrar naquela idade do condor, né? Condor aqui, condor ali, condor lá. E aí a Uhum. gente vai eventualmente precisar realmente. Mas eu não pretendo usar, tá? Eu não pretendo usar entrar na fila. Eu deixo com o teu É, marido. não, pretender a gente não Que pare pretende, nele, que pare mas nele. né, nunca se sabe. Se precisar, tá por aqui, já tá sabendo. Não, pode deixar que eu já Mas tô o sabendo, mas não quero saber. importante é a gente manter o bom humor e não ficar reclamando de uma situação como essa, imprevista, porque ela é imprevista, mas como nós falamos lá na live anterior, problemas acontecem, nada na vida nenhuma felicidade é tão duradoura, eventualmente problemas surgirão nas mais variadas áreas da vida e não adianta a gente ficar reclamando, né, Fernanda? É aquela história, né, Adri? A gente sempre tem que fazer do suco, do limão uma limonada. O que que a gente pode extrair de uma situação como essa? Porque com certeza nós que trabalhamos nesse universo inconsciente, isso sempre traz mensagens, traz aprendizados, traz necessidades provavelmente de mudança. E vocês, o teu marido, entre tantas pessoas que estão na mesma situação, é importante a gente olhar, né? Porque isso sempre tem algo para que a gente possa aprender. Você também que está diretamente ligada nisso, eu que de algum jeito sofro o impacto. Então, todo mundo nessa teia, por mais que não seja direto conosco, estamos recebendo aqui um impacto e o que isso toca em nós, né? O que a gente tem que tirar disso para nós. Eu acho que começa por aí, né? É, e discutir esse tipo de assunto é o nosso objetivo aqui no programa Toques de Despertar, no podcast Toques de Despertar, que nós fazemos ao vivo toda segunda e quarta-feira, às 19h30, aqui pelo Instagram, e que depois, nas terças e sextas, ele entra no canal do YouTube, Toques de Despertar, e também para quem prefere escutar, fazendo alguma atividade, está disponível nos principais streamings de música, também nas terças e sextas. Então, quem quiser rever, quem quiser mandar para alguém, quem quiser não puder terminar e quiser assistir em outro momento, vai estar lá disponível. Inclusive, quem quiser agora clicar neste aviãozinho aqui e mandar para uma amiga que está achando que está precisando ouvir alguma coisa sobre reclamação, que anda reclamando demais da vida, já aproveita, clica ali, manda, porque tem umas perguntas muito bacanas que a gente recebeu sobre esse assunto. Bom, aproveitando, só antes da gente realmente entrar no assunto, eu quero mandar um beijinho para o coraçãozinho que a Let's Move enviou, que é da Roberta lá de São Paulo, lembra, Adri? Então, Claro! caso ela esteja aqui online ainda, ó, vai um beijinho para você. Um Essa semana eu beijo! ainda estava pensando lá no teu espaço, um espaço lindíssimo em São Paulo, que a gente ia fazer um workshop, né, Despertar da Deusa antes da pandemia. E ela é uma pessoa super querida, maravilhosa, e quem sabe a É, gente ainda retoma esse plano para o próximo ano. é isso aí.
E então sejam todas muito bem-vindas ao programa Toques de Despertar, ao podcast Toques de Despertar. O nosso objetivo aqui é fazer com que todas as mulheres percam o medo de envelhecer e possam transformar a sua vida a partir dos 35 anos. E a gente vem fazendo isso, claro, abordando muitos temas que estão de acordo com as transformações que nós vivemos nessa fase. E o episódio de hoje vai responder perguntas sobre o tema da live de segunda-feira, que é não resolver. Ops. Começa de novo. Reclamar não resolve os problemas. Fernanda, por favor, faça a sua apresentação. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Fernanda Medeiros, sou terapeuta sistêmica, trabalho há mais de 10 anos com terapias. Hoje me especializei em trabalhar com mulheres a partir dos 35 anos que estejam buscando essa transformação, perdendo o medo de fazer essa travessia e decidir por mudanças que façam sentido para o seu coração, encontrando aquilo que de fato ressoa com essa próxima etapa de vida para que ela possa se tornar mais próspera, mais feliz, mais abundante, mais amorosa com você mesmo, perdendo, derrubando barreiras que te impedem de alcançar aquilo que você tanto deseja. Adri? E eu sou a Adriana Haas, sou jornalista e escritora, sou especialista em neurociência e psicologia positiva e estudante de filosofia. Eu agrego todos esses conhecimentos na mesma direção que a Fernanda estava falando, que é a transição da metade da vida, a qual eu pesquiso profundamente já faz mais de 7 anos, porque atravessei e comecei a entender que havia alguma coisa em comum com outras pessoas que estavam ao meu redor, e nós viemos nos aprofundando cada vez mais nesse trabalho, nesse estudo, e aí a gente está aqui compartilhando com vocês esses conhecimentos, esses achados que a gente teve que nos ajudaram a atravessar essa fase, estão ajudando ainda, e que estão ajudando muitas outras mulheres também. É verdade. Dia após dia a gente recebe não apenas depoimentos, né? Mas mulheres mandando mensagem do quanto esse conteúdo que a gente grava aqui de forma semanal, de forma a compartilhar os nossos aprendizados, aquilo que a gente tem da nossa própria vida e especificamente falando de mim dentro do consultório com outras mulheres, daquilo que faz sentido e gera movimentos de transformação para que esses movimentos, né, no sentido de quando vem as dúvidas, as incertezas, as incoerências dentro de nós possam ser sanadas, né? E a gente possa tomar decisões mais conscientes, mais sanas, não naquela euforia da ansiedade, né? Travando muitas vezes o que seria bom para você, não deixando enxergar o que seria bom para você. Então, aqui a gente está compartilhando todo esse conteúdo para você. E se você tiver alguma pergunta, não tenha mandado eventualmente antes, pode ficar à vontade, escreve aí que a gente vai responder. Vamos arranjar um jeitinho de encaixar aqui também para responder todas as perguntas. Vamos lá para a primeira, então, Fernanda? Bora lá? Então, a primeira pergunta foi a seguinte. Só um minutinho que eu perdi aqui, mas já vou encontrar. Enquanto tu perdeu, vem Oliver aqui. Gente, deem oi pro Oliver, tá vindo pro meu Oi, colo. Oliver. É a seguinte: minha mãe reclama de tudo e isso me impacta de um jeito que não consigo seguir minha vida e ser feliz. Uhum. Olha, o que eu diria? Como você sabe, eu sou um amante da filosofia, então eu gosto mais das perguntas do que das respostas. Então eu sempre prefiro começar a minha resposta com uma pergunta, até porque quem sou eu para dar respostas? Mas a minha pergunta é a seguinte: é o que você está fazendo pela sua vida para ser feliz em vez de ficar reclamando da sua mãe? Porque, né, a gente é responsável pela nossa vida, pela nossa felicidade. Colocar a responsabilidade pela nossa felicidade na mão de uma outra pessoa, de forma que o comportamento dela nos impeça de ser feliz, eu vejo como um tanto de vitimização e não assumir a responsabilidade pelas próprias atividades, porque você não tem governabilidade
sobre a vida da sua mãe. Por mais que isso te impacte ou que você realmente se preocupe com ela, com os impactos desse comportamento na própria saúde, na própria vida dela, mas não há muito o que fazer, a não ser cuidar da sua própria vida. E aí, depois de se encher dessa felicidade, de se encher da própria vida, tornar-se uma inspiração para sua mãe. Porque é o máximo que a gente pode fazer pela vida dos outros. A gente não consegue mudar ninguém. O máximo que a gente pode fazer é viver muito bem a nossa própria vida e inspirar as outras pessoas para que façam o mesmo. O que você acha, Fê? Eu acho que isso faz muito sentido, né? E do ponto de vista de como eu me posiciono externamente, é exatamente isso. Agora eu vou trazer um ponto interno, né? Se isso incomoda ela, né, essa pessoa que mandou essa mensagem, se o comportamento da mãe incomoda ela, é porque essas reclamações fazem parte dela também. Muito possivelmente, ela não reclama da mesma forma que a mãe, contudo, ela faz reclamações em outras áreas da vida dela que ela não consegue enxergar. Então, aquilo que eu reconheço no outro e que de alguma forma me incomoda, também é meu, também me pertence, também faz parte da minha vida, só que eu não enxergo. É mais fácil eu enxergar, né, o comportamento do outro e julgar e criticar, do que de fato eu tomar posse da minha própria vida. E vou além. No momento que ela fala da mãe, ela também já está reclamando da mãe. Então, se a mãe reclama, ela está reclamando da mãe. Uhum. E vou ainda para um terceiro ponto. O que sua mãe reclama de você? Se eu bem entendi, a mãe reclama dela, é isso? Não, não, ela não falou. Só falou que a mãe dela reclama muito. Não, não que seja dela. Mas então eu vou colocar esse terceiro ponto como um algo aberto, tá? Se existe na mãe reclamações com relação a você, porque chega na sua casa, por exemplo, e ela reclama da tua casa, do teu comportamento, da tua roupa, da tua vida, enfim. E se isso te incomoda, perceba o que, a partir da reclamação da sua mãe, você ainda não tomou como um aprendizado para a sua própria vida. E falo isso por experiência própria. A minha mãe, ela tem um perfil extremamente... ela gosta muito de limpeza. Minha mãe sempre gostou muito de limpeza e sempre foi muito caprichosa. E ela chegava aqui na minha casa e reclamava da minha casa. Não, porque isso aqui, isso tá feio, isso aqui não tá cuidado, isso não tá... E ela reclamava o tempo inteiro, aquilo me irritava. Até que eu cheguei num momento que eu me dei conta de que eu nunca tinha tomado da minha mãe esse apreço, esse carinho, esse cuidado, né, com a minha própria vida, com as minhas próprias coisas. Então é muito interessante que a gente possa enxergar também esse outro lado, né? O que eu não quero aprender com aquilo que o outro de algum jeito está me ensinando, ainda que pareça ser de um jeito meio torto. Então ficam essas três colocações aqui com relação a essa pergunta ou esse comentário. E também tem momentos para simplesmente desapegar, né? A pessoa tá lá reclamando, deixa ela reclamar e vai cuidar do que interessa para sua vida. Porque Uhum. também não dá para levar tudo em consideração, todas as opiniões, todas as reclamações, tudo que todo mundo diz ou opina a nosso respeito. Há que se ter um filtro, porque senão a gente acaba enlouquecendo e vivendo em função dos outros, né? Exato, perceber, né? O que faz sentido, o que te incomoda, porque, gente, a nossa vida é uma só. Se a gente ficar dando ouvidos para todo mundo, a gente não vai viver a nossa vida. Contudo, muitas vezes a gente pode melhorar a nossa vida a partir de algumas coisas que a gente pode tirar disso tudo. Então, é ter um filtro, é ter um senso, um bom senso de poder observar tudo isso. Nós não vivemos sozinhos, nós não evoluímos sozinhos, né? A gente precisa de outras pessoas para que a gente possa se dar conta de que, uau, estou fazendo isso e não estava me dando conta. Mas a gente também precisa ir para esse lugar humilde, né? De tanto saber aquilo que eu preciso tomar a partir daquilo que me irrita no outro, então tem alguma coisa ali, quanto ter um limite. Não, olha, você vai somente até aqui, mais do que isso eu não aceito que você fale. É isso. Justamente sobre limites, já vou puxar uma outra pergunta que é a seguinte: meu marido reclama de mim o tempo todo. Não sei mais o que fazer para agradar. É uma pergunta bem ampla, né? Até difícil dar uma resposta ou qualquer coisa assim, mas
creio que há que se perguntar nesse relacionamento, tanto um quanto o outro, o que está desagradando tanto? Por que que um está tão insatisfeito a ponto de reclamar e o outro está tão insatisfeito por não conseguir agradar? Porque o relacionamento precisa ter um equilíbrio, né? Se a gente não tem esse equilíbrio, acaba se desgastando tanto um quanto o outro, quanto o próprio relacionamento. Olha, tu pode repetir o comentário de novo, por favor? Meu marido reclama de mim o tempo todo. Não sei mais o que fazer para agradar. Olhando, né, pelo olhar das polaridades, quanto mais a mulher faz, mais na polaridade masculina, dentro das relações afetivas, tá? Quanto mais a mulher faz, mais na polaridade masculina ela fica. Então, me parece que tem alguma coisa de polaridade invertida nessa situação. E talvez seria importante enxergar isso nesse aspecto, porque agradar, como a Adriana mesmo falou, precisa ser de ambos os lados. Não pode ser nem um a mais, nem um a menos. Precisa ser uma troca. E se há polaridades muito invertidas nessa relação, me parece que começa a entrar num processo de exigência, né? E de tentar encaixar ou moldar o outro de acordo com uma necessidade, às vezes até infantil do outro, para que supra uma necessidade infantil do parceiro ou da parceira. Então, começar a olhar mais sensivelmente para essa questão de polaridades e qual que é o teu lugar, né? Você é uma mulher, você não é uma mãe. Assim como ele é um homem, não é um pai. Então, entender qual é o lugar de cada um e se esses lugares estão sendo de fato ocupados ou se vocês estão ocupando outras dinâmicas dentro dessa relação. Ou também pode ser que ela esteja num feminino desequilibrado, um feminino exacerbadamente desequilibrado, e aí entra numa dinâmica de submissão, de querer agradar a todo custo e não estabelecer limites para esse marido que só reclama, só reclama, só reclama. Como a gente falou antes, tem um momento que a gente tem que dizer, ó, esse é o meu limite. Se você quer agir de outro jeito, sejamos mais claros. Mas só ficar reclamando também não dá, né? É que a pergunta está muito vaga, né? Então, como ela está muito superficial, não dá aqui para a gente se aprofundar. Pode também ser uma dinâmica de codependência emocional, porque se ela faz demais e nunca agrada a ele, ela já está dando demais para o outro e isso desequilibra a relação. Gente, relacionamento não é amor que sustenta. Não caio na ilusão de que amor sustenta relacionamento, porque isso não é real. O que sustenta um relacionamento é esse equilíbrio de troca. É um dando para o outro de forma equilibrada, a fim de que ambos possam estar satisfeitos dentro dessa relação, que possam manter essa tensão de relação, onde um dá, o outro recebe, onde um expressa de forma consciente aquilo que precisa e sente, o outro vai lá e busca mudar, ou pelo menos, né, mostra esse movimento. Então, relacionamento é construído e sustentado a partir de trocas entre dois adultos e não entre o amor de duas crianças, que faz com que muitas vezes se torne um relacionamento tóxico. O que acontece é que muita gente fica buscando a completude no outro, né? E fica buscando completar tudo que o outro deseja. E não é assim que funciona, né? A vida real, a gente não é metadinhas da laranja. Até essa questão das metades surgiu lá do texto do Banquete, de Platão, que os seres humanos foram desafiar os deuses ficaram putos. Aí cortaram os seres humanos ao meio, eles voltaram como metades costuradas no umbigo, e aí cada um fica procurando a sua metadezinha. E, na verdade, não é assim que funciona na vida real. A gente somos seres humanos completos, com as nossas incompletudes individuais, mas que a gente não pode buscar essa completude no outro. E não pode querer suprir o outro de tudo que ele deseja também. São duas individualidades que têm que se complementar na medida do possível, mas também manter as suas próprias completudes e incompletudes. É assim que a vida funciona.
Gente, assim, ó, relacionamento não é para criança, infelizmente, a gente não foi ensinado a se relacionar. A gente entra na vida se relacionando, sabe, no tato, né? E vão despertando questões internas dentro de nós que o teu parceiro, a tua parceira vão despertar. E a gente precisa estar muito atento para não jogar o nosso lixo emocional, as nossas necessidades neuróticas, os nossos vazios do nosso pai, da nossa mãe, no nosso parceiro, porque ele não vai dar conta. É pesado demais para o outro dar conta de algo que você tem que dar conta. Então, quando a Adriana fala dessa questão de completude, dessa coisa de dois seres inteiros, é exatamente isso, porque, gente, relacionamento afetivo precisa ser a cereja do bolo. Não pode ser o prato principal. A tua vida não pode ser voltada pro relacionamento. Contudo, ela também faz parte, mas ela é a cereja do bolo. Faz sentido isso, Adri? Sim, como a gente falou no episódio anterior, né? É uma das áreas da nossa vida em que a gente precisa buscar equilíbrio, precisa estar bem, mas não é a única, porque se a gente apostar tudo naquela área, minha bala de prata é o meu casamento, e se eu tiver bem ali, eu tô bem, se não tiver, tudo foi por água abaixo, imagina num eventual problema que vai dar. E problemas acontecem, problemas se sucedem, a gente sabe disso. Você não vai ter as outras áreas da vida para se refugiar, para buscar um conforto, para buscar essa gratificação. Então, é bem como a Fernanda falou, é a cereja do bolo, não é o prato principal, não são todas as camadas desse bolo. E olha, gente, é aqui na segunda metade da vida, a partir dos teus 35 anos, que tu tens a chance de co-criar, eu vou dizer co-criar, os melhores relacionamentos da tua vida, porque você pode ter a chance de largar as máscaras, as dores, os traumas, largar tudo aquilo que te fez infeliz, tudo aquilo que não foi satisfatório, para que você possa viver relacionamentos mais honestos, mais reais. Até a primeira metade da vida a gente vive muito na fantasia, procurando o príncipe encantado, querendo viver o relacionamento perfeito, mas no dia a dia, gente, a gente é chato pra caramba. E daí você vai enfrentar isso e você quer modificar o outro, você quer adaptar o outro. Isso não vai dar certo. Então, aqui na segunda metade da vida, quando a mulher está enfrentando os seus desafios, as suas inseguranças, os seus medos, ela tem a chance de ressignificar tudo isso e, cara, agora eu posso viver o melhor, o supra-sumo. Até porque você já tem experiência do que você não quer, mas também você tem a experiência do que tu quer. Então, buscar o que tu quer se torna muito mais fácil você lapidar tudo isso dentro de você. Na primeira metade a gente está aprendendo a amar, né? Não veio com manual, a gente está ali aos trancos e barrancos aprendendo a amar. E não que agora, na segunda metade, a gente já conheça tudo. A gente nunca para de aprender. Mas como a Fer falou, a gente já sabe muito do que serve e do que não serve para nós. Então, usar todo esse conhecimento para daí sim construir os melhores relacionamentos das nossas vidas é o pulo do gato para quem já está nessa fase, já entrou aí seus 35, 40, 45 anos e acha que os relacionamentos não estão bem ainda. Ó, aproveita porque você está no seu momento. É, Vamos para mais uma pergunta? isso aí. Não, Desculpa. vai lá, vai lá. Tá. Tem uma pergunta aqui que alguém mandou, tá? Depois, quando Ah, tu achar que eu posso abrir, daí eu abro. pode falar, porque eu Já... passei e não vi a pergunta. Não, não, tá aqui no íconezinho. Tá aqui no. Aparece pra mim, acho que não aparece pra ti. Ah, tá bom. Ah, mas essa acho que a gente já respondeu, não respondeu? Não, ó, vou fazer Tá, aqui pra ti. faz, vai. A, a Rê Ratinha, não sei se ela tá na live ainda, mas igual eu vou responder caso ela, né, tu também pode responder. Ela perguntou assim, ó, qual seria o equilíbrio ideal nas relações com os irmãos? Com os irmãos? Nossa, pergunta aberta também, Aleatória, né? né? É, Ela não tem muito a ver com o tema da live. Aí, ó, tá ela aí. Mas eu vou pincelar do ponto de vista sistêmico. Posso, Adri? Apesar claro, de fica à não ter vontade. muito a ver, mas eu entendo que ela deve ter pescado isso de algum comentário, de alguma outra pergunta. A relação com os irmãos se baseia numa coisa que a gente chama, sistemicamente falando, de hierarquia. Aquele que veio antes é, tem prioridade, tem precedência. Então, por exemplo, eu sou a quarta, né? Do casamento do meu pai com a minha mãe. Eu sou a quarta filha.
Então, como eu sou a quarta, basicamente assim, ó, eu sou a última na fila do pão. Basicamente assim, ó, quem sou eu na fila do pão para opinar na vida dos meus irmãos que vieram antes de mim, que já tiveram experiências antes de mim e que, portanto, têm sabedoria maior do que eu. Então, a gente parte desse princípio de que irmãos, a gente não mete o bedelho, deixa a relação deles com os nossos pais, porque eles têm pais. Então, é muito importante que a gente saiba qual é o nosso lugar na fila do pão. Quem é mais velho pode até opinar na vida dos mais novos, mas quem é mais novo, retenha-se no seu lugar, porque você foi o último a chegar. Não cabe julgar, questionar, criticar a vida dos outros irmãos. Até sabe por quê? Porque ele não vai escutar. Gente, isso é uma coisa muito real. Eu tenho meu irmão mais velho, às vezes eu vou conversar com meu irmão, eu falo algumas coisas. Gente, o que eu falo para o meu irmão entra por um ouvido e sai pelo outro. Até porque ele não perguntou, então na maioria das vezes eu sou metida mesmo, eu falo. E quando ele me pergunta, parece que não tem força, não tem sustentação, porque ele é o mais velho. Ele tem outras experiências. De forma inconsciente, ele está olhando para outras questões do sistema. E para completar, só para encerrar, eu diria assim, ó, irmãos foram feitos para a gente brincar. Não para a gente questionar a vida deles e amar do jeito que eles são. Com tudo de bom e de ruim. Porque cada um está olhando para alguma dor ou alguma questão inconsciente do seu próprio sistema familiar. Eu, por exemplo, sou a mais velha e ainda assim, sendo a primeira da fila do pão, eu não opino na vida dos meus irmãos, porque acharia muito justo, caso fizesse, que eles me dessem um gato de presente para eu cuidar das 7 vidas do gato, além da minha e não da deles, né? Porque cá entre nós, cada um cuida da sua vida da melhor forma possível, a gente não sabe, não está calçando os sapatos dos outros para saber onde é que ele aperta. Então, cada um cuidando do seu, as coisas ficam muito mais equilibradas, acho que em qualquer relacionamento, né? De irmãos, de amigos, de casal, de família, cada um fazendo o melhor que puder, já é uma grande coisa, né? Claro que a gente dá umas derrapadas, a gente dá uns pitacos fora de hora, isso é normal, gente. Agora, querer cuidar, resolver, dar conta da vida do outro, você está saindo do seu lugar. Principalmente se o outro não pediu. Principalmente se o outro não perguntou. E vou além. E se ainda, por exemplo, o teu irmão mais velho, não sei qual a numeração da pessoa, mas só estou dando um exemplo hipotético, sistemicamente falando. Se o teu irmão mais velho te pede ajuda, você é mais novo, você sabendo do seu lugar que não tem que se meter na vida de ninguém, você ainda pode dizer, poxa, eu não sei essa resposta. Por mais que tu saiba, eu não sei essa resposta. Eu não sei lidar com isso. Eu acho que é melhor você perguntar ou para o papai, ou para a mamãe, ou para alguém que saiba mais do que você. Porque assim a gente evita de carregar pesos que não são nossos e a gente libera a nossa vida para poder se ocupar da nossa própria vida, ao invés de se ocupar da vida dos outros. Aí, ó, essa é uma grande chave, né? Quando gira Uh! essa chave, muita coisa além disso na nossa vida gira. Não, tudo gira. Hoje, olha, hoje foi muito legal porque atendi duas clientes que estavam justamente com questões relacionadas a irmãos, tá? E elas eram as mais novas, as duas. E na constelação que foi feita lá no consultório, elas se deram conta do quanto elas estavam fora do lugar e do quanto, estando fora do lugar, a vida delas não fluía. Porque, claro, elas não estavam aqui, elas estavam se ocupando da vida dos irmãos e não sobrava tempo, espaço, energia para cuidar da própria vida. E daí, cara, sabe quando entra naquela chave assim, meu Deus, eu tô carregando isso, eu tô dando conta disso, sendo que eu só preciso ficar aqui no meu lugar. Tá? Aqui, ó, no meu lugar. E eu posso dizer não, gente. Assim, as pessoas tentam invadir o teu espaço. Você pode dizer não. Só que isso custa, né, Adri? Custa o quê? É, Ai, que chata que ela é. Ah, ela não é legal. Pois é, é um custo. Tudo tem um custo. Crescer tem um tudo tem custo. um custo. Vamos voltar então a mais uma pergunta, que é a seguinte: qualquer problema parece o fim do mundo e não paro de reclamar. Olha, eu voltaria naquele assunto que a gente falou há pouco, que é você está cuidando do equilíbrio entre as áreas da sua vida? Porque se acontece um problema em uma área
e você acha que é o fim do mundo, talvez, isso é só uma hipótese, porque a gente não conhece o seu caso, você não esteja alimentando as outras áreas da sua vida como deveriam, de forma que elas também te tragam gratificação, de forma que você não acha que um problema em uma das áreas é o fim do seu mundo. Existem outras tantas áreas que podem te trazer gratificação e que devem te trazer gratificação. Então, olhar para todas essas áreas da nossa vida e dar o devido valor a elas, dar um peso bacana para cada uma e não dar uma demasiada importância para uma em detrimento das outras, ajuda bastante quando a gente enfrenta esses problemas inevitáveis da vida, que, como a gente já falou, eles virão. A gente tem fases muito boas e fases não tão boas que se alternam, isso é natural na dinâmica da vida. Então, quando a gente consegue cultivar esse equilíbrio entre cada área da nossa vida, fica muito mais fácil quando os problemas aparecem em uma delas. É verdade, mas isso só adulto consegue fazer, né? E pelo comentário, a pessoa tá na infância ainda, né? Porque quem acredita que o mundo vai acabar com algum problema é alguém que está dependente de outras pessoas que acredita que o mundo acabando, ela vai morrer. Então, ela muito possivelmente parou em algum trauma na infância, em alguma coisa que o mundo dela de fato acabou. Às vezes, uma separação de pais, às vezes, a morte de um dos pais. Aquele mundo do qual ela vivia acabou. Então, é possível que de forma inconsciente ela esteja presa em algum trauma que a esteja levando para esse processo. E como eu falei, e a Adriana falou, a Adriana deu ali um know-how muito bacana com relação a movimento, né, do que você precisa fazer, mas isso é um movimento de adulto, né, um movimento de que eu tô na vida, passou o tempo, eu tô aqui, sei lá, com 35, 40, 50, 70 anos, e, gente, a vida acontece em vários outros lugares, não somente aqui. Então, perceba qual trauma você está paralisada ainda, para que você possa soltar isso, chorar a dor. O mundo acabou. De fato, o mundo acabou. Deixa o mundo acabar. Deixa o ciclo acabar. E daí você vai para o próximo. É porque parece que a pessoa não fica presa num ciclo, né? Fica presa naquele luto que a gente sabe, já falou muitos episódios, que é necessário viver um luto quando tem alguma experiência, assim, uma experiência de encerramento de um ciclo, mas também é necessário que esse luto seja chorado com perspectivas de movimento, de ir aos poucos saindo daquele luto, para que aquele luto não se torne, não se perpetue, se transforme numa depressão, viver aquele luto, aquele momento que precisa ser chorado, mas com pequenos passos para saindo dele. Gente, assim, ó, viver o luto é essencial. Todo mundo tem que viver o luto, seja do que for. Qualquer ciclo que se finaliza, é importante você viver o luto. Se vai ser chorando, se vai ser bebendo, se vai ser jogada na cama, não importa. Desde que você coloque para você mesma um prazo. Cara, eu vou viver esse luto, vou chorar intensamente, vou ficar triste pra caramba, vou invocar a Bridget Jones dentro de mim, sei lá o que você vai fazer. Mas se dê um prazo para viver esse luto. Para que, mesmo que o prazo chegando e você não tenha vivido aquele luto, isso te dê um norte de, cara, mas eu preciso começar a sair desse luto. Eu preciso começar a fazer coisas que possam me trazer uma nova energia de um novo ciclo para que esse luto possa, de fato, se finalizar de uma forma realmente mais amena, né? Mais consciente. Pode chorar, mas com aquela mentalidade de eu não vou ficar na merda. Eu vou chorar, Exato. vou viver meu luto, mas não vou ficar na merda. Eu vou sair Isso, daqui. que não é o chorar pelo lamentar, é o chorar da realidade que acabou. Realmente acabou, vem para a realidade. A Adriana colocou bem. Não é chorar por uma ilusão. Ah, eu queria que continuasse. Ah, e se tivesse? E se? E se? Não é o chorar do e se. É o chorar do acabou. É real. Terminou. Não tem mais. E agora? Deixa chorar esse luto. O luto é isso, gente. O luto não é ficar no passado preso. É isso aí. E falando em encerramento de ciclo, hoje uma resposta está puxando a outra pergunta. A outra pergunta é a seguinte: meu trabalho me deixa tão para baixo que não consigo evitar de reclamar. Me parece, me cheira
a uma necessidade de encerramento de um ciclo, que não precisa ser sair do emprego, mas mudar alguma dinâmica dentro deste trabalho que possa trazer essa gratificação, esse brilho no olho, essa vontade, talvez algum movimento de intraempreendedorismo, em que você busque empreender dentro do seu próprio trabalho, mas encontrar uma outra dinâmica, encerrar essa dinâmica que está te trazendo sofrimento e encontrar novas formas dentro deste trabalho, fora deste trabalho, de encontrar essa satisfação, porque também é importante não depositar as nossas expectativas e as nossas frustrações também em uma área da vida, senão a gente não equilibra nada. Eu estava processando aqui, né? Eu colocaria também, do meu ponto de vista, uma coisa é a gente reclamar internamente, reclamar para os outros que são colegas, mas não colocar minhas necessidades e frustrações para o meu chefe, né? Que é muito comum. Esperando que esse chefe ou alguém superior a mim leia os meus pensamentos, tenha uma bola de cristal e adivinhe o que está se passando dentro de mim. E falo isso porque atendo isso direto em consultório. Então, muitas vezes, uma reclamação que você tem consistente e permanente dentro do teu trabalho vem de um ponto seu do qual você também não se expressa. Então, observe se isso de fato acontece, né? Se isso é uma realidade e o quanto você já deixou claro. Às vezes as pessoas deixam claro dando a entender, sabe assim? Dando a entender. Ora, óbvio. Gente, mas o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. E dar a entender não é falar com clareza. Porque pega muito do medo. Então, aí eu tenho medo de ser demitida, então não falo, mas aquilo está me incomodando, então reclamo para quem está do meu lado. Então, chego em casa e despejo tudo no meu marido, tudo no meu parceiro, tudo, sei lá, em quem tá do lado. Lembra na live de segunda-feira, quando tu falou muito em azedar? Pô, daí tu azeda tudo. Porque tu acha que teu marido daí tem que resolver uma coisa que ele nem sabe que tem que resolver. Não tá na dele, não tem nada a ver com ele, né? Então, azeda tudo. Então, é de ir direto pra pessoa, gente, né? Você tá falando, Até porque cada pessoa é um universo e ela tem as suas próprias formas, com base na sua bagagem, de entender os sinais que você dá. Às vezes, se fica emburrada, a pessoa vai imaginar, tá com dor de barriga, não, né? não dou a menor bola. Então, ficar com a cara E amarrada do tipo ou assim, meias como que ele não palavras. prestou atenção que eu estava com a cara assim depois do que ele fez? Aham, Cara, às vezes a pessoa ele não não se deu entendeu. conta. Tipo, oi? Ele não entendeu os sinais. Gente, por Como que ele não favor. entendeu os sinais? Os teus sinais são claros e evidentes apenas para você. As Hum? outras pessoas não têm uma bola de cristal, não tem o teu mapa para te decifrar. E mesmo se tivesse, não tem obrigação nenhuma, né? Exatamente. Então, é, e esse talvez seja um ciclo para você terminar, o ciclo de se colocar como vítima, guardando tudo para você, e daqui a pouco você vai lá e reclama com outras pessoas daquilo que está acontecendo, mas você não foi diretamente lá enfrentar as suas vergonhas, os teus medos e colocar para fora aquilo que de fato te incomoda, que muitas vezes, gente, a solução ia ser muito simples. O outro ia olhar assim, então tá. Ah, você quer isso? Tá, então, ok, pega. Como inúmeras vezes aconteceu, de eu ver acontecer no meu consultório, né? De perceber essa dinâmica, orientar a pessoa veio lá e o chefe, a chefe, assim, enfim, falar, não, tá, tudo bem, você precisa disso, então tá, vou te dar. A pessoa volta atônita, meu Deus, eu fiz uma tempestade num copo d'água, fui pro drama, porque muito, né, de reclamar é drama, eu fui pro drama e tava ali, fácil. Então, quando você é apegado a drama, Isso é muito comum também, né? Fazer aquele drama, fantasiar, criar uma situação, um cenário catastrófico na frente e acreditar realmente naquele cenário. E quando a realidade aparece, não era nada daquilo. quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca criou o cenário das trevas na mente e Uhum. quando foi pro vamos ver, ai, nossa, não era nem tão assim.
Gente, Aham. até que a pessoa reagiu bem. Olha para, né? Essa é até uma frase muito comum, para você perceber que você também tinha uma ideia da outra pessoa construída na sua cabeça de um comportamento que ela não é. Uhum. Ó, gente, quem nunca, né? Normal. Mas depois dos 35 anos, chegando na metade da vida, gente, sério, reclamar sem ir direto para a pessoa que despertou esse desconforto em você, gente, isso é um comportamento infantil. Aí eu chego para os meus amiguinhos e falo para os meus amiguinhos, ao invés de ir lá na pessoa e dizer assim: olha só, isso aqui está me incomodando, isso aqui eu não sei lidar, eu não sei o que fazer com isso. Ao invés de fingir que está tudo bem, mas por trás está criando toda uma dinâmica de dor. Então, percebe o quanto reclamar é ainda uma dinâmica infantil. Assim como ficar vivendo num mundo de fantasia, né? Criar um mundo cheio de expectativas, como vai ser, como não vai ser, e ficar presa naquelas expectativas sem viver o aqui e agora. Isso a gente fazia lá quando tinha 20 anos. Agora, meu bem, 35, 40 anos, viver é urgente, é um dia depois do outro, e é viver a vida no máximo potencial. Porque a gente pode, porque a gente sabe o que serve e o que não serve, a gente sabe do que a gente é capaz, a gente sabe do que a gente não é capaz, sabe das nossas limitações também, e pode usar isso a nosso favor para daí sim viver nesse mundo real, que é aqui que a gente vive, aqui que a gente convive com as outras pessoas, e é assim que a gente vai conseguir se relacionar melhor no trabalho, no relacionamento afetivo, na família, com os amigos e de todas as formas. E é isso que a gente está trazendo a cada novo podcast, essa consciência, né? Para que você possa entender que a partir dos teus 35 anos, perdendo os teus medos de envelhecer, perdendo esses medos que você tem de modificar, de transformar, você possa de fato vir a viver tudo aquilo que você quer de forma muito mais plena e muito mais abundante na sua vida. Adri, tem mais uma perguntinha aqui, posso fazer? Pode, manda. Daí a gente vai encerrando, né? Que eu acho que já está no nosso limite aqui, né? Uhum. A Janice mandou uma mensagem assim: ó, algumas pessoas podem acabar se viciando em reclamar. Olha, eu conheço algumas que, olha, entra naquele looping de reclamação e nunca mais para. Reclama de tudo, reclama de todo mundo. E eu não sei nem se é um vício, eu acho que é uma dinâmica inconsciente mesmo, de não perceber que tá nesse looping mesmo. Entrou na reclamação e ficou, e ficou, e ficou. E areia movediça, sabe? Quando eu era jovem tinha muito filme de areia movediça. Começa aquilo a te sugar. Eu diria que isso é aquilo que a gente chama de vício no drama. A pessoa é viciada no drama. E eu vou além. Quando uma pessoa é viciada no drama, ela, de forma inconsciente, claro, né? Ela quer ficar inocente. O que é ficar inocente? Ficar inocente é ficar infantil. Porque para eu sair do drama, para sair do ciclo vicioso da reclamação, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso crescer. E eu preciso arriscar, né? Tomando essa atitude. Lembra o exemplo ali do chefe, né? Que a gente estava falando? Por que a pessoa, ao invés de falar com o chefe, ela não vai, ela fala então com os amigos, porque ela tá viciada no drama, ela quer ser a vítima, ela quer ser a coitadinha, e ai meu Deus. Só que se ela for lá falar com o chefe, alguma coisa vai mudar. E talvez ela vá perder toda essa atenção, todo esse carinho disfarçado de ai, tadinha dela. Então perceba o que tu ganha ficando nesse lugar de vício. Porque está precisamente aí a tua resposta. Fica inocente. Eu não tomo decisões, eu não arrisco, eu não faço nada. Minha vida fica ali, dependente do outro. Estagnada, né? Pois é, gente. Daí assim, ó, que nem a Adri falou, a vida tá passando, né? E é uma opção da pessoa, e tudo bem se para você está bom assim, tá tudo certo. A questão é, está tudo bem? Você está de acordo com isso? Os efeitos disso te satisfazem, porque talvez satisfaça a pessoa, né? Então, mas eu não tenho como sair, não tenho o que fazer. Gente, a gente sempre tem. A gente sempre tem. A questão é,
se eu pago o preço para ver o que tem. Porque, na verdade, muitas vezes a gente quer a resposta certa, né? Tipo, a gente quer ter a certeza do que vai acontecer se eu fizer. E o universo não funciona assim. E da mesma forma que a gente tem que se abrir para as possibilidades também, né? Porque a gente fica presa querendo uma resposta certa e quando a gente se abre para a vida, amplia o nosso olhar, muitas outras possibilidades de respostas e de caminhos inesperados podem aparecer e podem ser os melhores para a gente. Normalmente são, né? Normal, olha, até hoje, gente, mais de 10 anos atendendo, sei lá, quase 15 anos atendendo, pela minha própria experiência de vida, a nossa vida tá onde a gente tem mais medo e é onde a gente quer ter mais certeza antes de dar o passo. Ali, a vida tá lá, pode ter certeza, e vai ser melhor do que o que a gente queria, porque a vida vai entregar o que a gente precisava e o que a gente precisa às vezes é muito melhor do que o que a gente queria. Aí a gente fica presa ali naquela coisinha pequenininha, quando na verdade a vida tem bilhões de outras oportunidades para nós, só que a gente tá ali, ó. Fez. Em vez de usar a corda como um cabo de guerra contra a vida, a gente podia usar para se pendurar e se jogar nela, né? Uf, deu até um frio na barriga. Quase um bug jump. É isso aí, um bungee jump na vida. É isso aí, gostei, gostei. Deu até um uhul. Então, ó, se você também deu um frio na barriga de pensar em se jogar na vida e ainda tiver alguma pergunta ou quiser sugerir um tema para a gente falar aqui no podcast Toques de Despertar, manda para a gente, manda DM para mim, para Fernanda, sugere o tema que você está achando aí que está pegando na sua vida, que queria discutir um pouco mais, ver outros pontos de vista. A gente não está aqui para dar respostas definitivas, porque não existem respostas definitivas na vida, mas o nosso objetivo aqui é trocar ideias, é trazer um pouco do conhecimento que a gente tem para te ajudar a encontrar caminhos e trocar com a gente também. Então, entra em contato, responde para a gente, usa os nossos canais, pode colocar comentário no YouTube, fique à vontade. O que importa é para a gente é ter essa troca, é saber o que está rolando aí. Então, manda sugestão de temas que a gente gosta muito e normalmente, quando a gente recebe, parece que é justamente o tema que a gente precisava falar, né, Fer? Vou, com certeza, mas eu também gosto de coraçãozinho, eu gosto de mensagenzinha aqui na tela, eu acho muito legal. Eu gosto quando Também vocês também gosto. mandam o aviãozinho para as amigas, a amiga entra na live. Eu gosto quando vocês compartilham também, eu acho muito legal quando compartilham Eu os gosto vídeos quando com chamam a outras. gente de maravilhosa, gosto Ah, eu também também. gosto, gente, eu acho muito Linda legal. também. Dá um glow, dá um Linda, glow, linda, eu curto, curto. linda, linda, maravilhosa, deusa, É, tudo isso é interajam legal, com a gente. gente. De qualquer maneira, interajam, porque a gente gosta, a gente curte aqui. E esperamos vocês no próximo podcast live, que vai ser na próxima segunda-feira. Olha a chuva de coração, adoro. Obrigada. Próxima segunda-feira, 7h30 da noite, ainda sem tema definido. Nos ajudem a definir o tema. Estaremos aqui de volta para trocar essas ideias com vocês, que para nós é um grande momento, é uma honra e um prazer poder estar aqui conversando com vocês. É isso aí, gente. A gente ainda não tem o tema definido, mas com certeza vai ser um tema que vai ajudar muitas mulheres a superar o medo de envelhecer e transformar suas vidas a partir dos 35 anos. Então, vem com a gente que com certeza vocês vão receber respostas, ou pelo menos, sabe, aquela Insights. percepção e aqueles insights. Exatamente, obrigada. Aqueles insights que vão dizer assim, cara, eu precisava só escutar aquela palavra, aquela frase. Adorei Lindas ali da Neuza. Também adorei. Vou corrigir isso. Obrigada. Valeu, gente. Um Obrigada. beijo. Tchau, gente.